Olá, muito boa tarde. Vamos começar a nossa aula de história hoje usando o livro de história, na página 57, 58 e 59. Acompanha comigo a explicação. Sua aula de história, página 57, livro de história. Um lápis de cor, régua para fazermos os destaques e estudo de hoje. O desenvolvimento das cidades brasileiras. Um pequeno núcleo de habitantes é um povoado, onde tem poucas pessoas morando, poucas famílias, é chamado de povoado. Mas quando há um aglomerado de população, várias famílias, não mais é um povoado. Possui estabelecimentos comerciais e de serviços. Ele forma uma vila, então onde há mais pessoas morando, várias famílias, e há formação de comércio e de prestação de serviços essenciais como iluminação e serviço de limpeza urbana, já é uma vila. Na época colonial, uma vila tinha que ter a Câmara Municipal e o Pelourinho. A Câmara Municipal era formada por um poder legislativo que elaborava as leis e a fiscalização da ação do poder executivo, que administrava o município, uma espécie de prefeito. O Pelourinho era um local de destaque no centro da cidade, em praça pública, onde eram condenados e castigados criminosos. Cidade é a área que concentra uma população maior que a de uma vila, com diferentes atividades e um centro de poder, atualmente representado pela Prefeitura e pela Câmara Municipal. O município, ou seja, uma cidade, é o espaço correspondente à cidade e à área rural onde ela se encontra. As cidades brasileiras, que se desenvolveram aos poucos, começaram como pequenos povoados, pequenas famílias, e foram se transformando em vilas, foram crescendo até serem consideradas cidades, como é o caso de São Vicente, no litoral de São Paulo, que foi a primeira vila do Brasil, e de Olinda, em Pernambuco. Outras já foram fundadas como cidades, como Salvador, na Bahia, a primeira capital do Brasil, Salvador, e Brasília, a atual capital do país. Vamos para a página 58 comigo. Na página 58, eu acompanho vocês para fazermos um estudo sobre Vitória, uma vila muito antiga. O primeiro povoado do Espírito Santo começou a se desenvolver na atual Vila Velha, em 1535. O português Vasco Coutinho desembarcou nessa região para tomar posse das terras que recebera do rei de Portugal. Foi ele que batizou a região do Espírito Santo. O local era constantemente atacado pelos goitacás, povo indígena nativo que não aceitava a presença dos portugueses. Os ataques indígenas fizeram com que os portugueses partissem em 1549 para outra localidade próxima que chamaram de Vila Nova do Espírito Santo, enquanto a antiga localidade passou a se chamar Vila Velha. Em 1551, a Vila Nova do Espírito Santo recebeu um novo nome após os portugueses oficializar a fundação de Vila de Vitória. Foram construídos uma igreja, um convento, a Câmara dos Vereadores e o Pelourinho, que representavam as autoridades do rei de Portugal nas terras brasileiras. Mais de 250 anos depois, em 1823, a vila foi elevada à categoria de cidade de Vitória, a atual capital do Espírito Santo. Temos uma ilustração que é o Palácio do Anchieta, Palácio Anchieta, atual sede do governo do Espírito Santo. Ele foi construído em 1551, o ano da vitória da batalha contra os goitacás, marcando este acontecimento para a região. Vamos lá na página 59. Na página 59, vamos pintar de azul o povoado, o círculo menor. De vila verde, na cor verde, a vila, que possui
uma quantidade maior de famílias. E o círculo maior, vermelho, a cidade. Feita essa legenda, vamos responder as questões aqui. O prédio foi construído quantos anos depois da chegada dos primeiros portugueses à região que então passou a ser chamada de Espírito Santo? Vocês vão fazer uma continha, uma operação de subtração, colocando 1551 menos 1535. Ano da chegada, que foi 1535, e ano onde foi construída o palácio. Vocês vão descobrir um valor, e é esta a quantidade, os anos que demorou para se construir o palácio. A construção desse prédio religioso marca um importante acontecimento. Houve uma batalha entre os indígenas. Eu quero que vocês falem sobre ela em uma frase. No número 3, vocês precisam colocar para mim, a partir do estudo da apostila, página 15, a apostila de História e Geografia, que fala da fundação de Goiatuba, do descobrimento das nossas terras aqui no sul goiano, em Goiás. Vocês lendo vão saber se há semelhança ou não e responder a questão 3. Essa foi a nossa aula de história. A gente se vê na próxima aula. Fiquem com Deus e continuem se cuidando, se preservando. Grande abraço.